A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, nesta aula nós vamos começar a estudar sobre algumas ferramentas para aconselhamento no sofrimento. E para isto nós vamos começar observando o Salmo de número 42, um salmo bastante conhecido pela Igreja do Senhor, e nós vamos observar pelo menos 4 verbos que o salmista utiliza, que vão nos ajudar, que serão como essas ferramentas para o aconselhamento. Vamos lembrar que os salmos eram orações escritas de forma poética para depois serem utilizadas, algumas delas, como canções, tanto no tabernáculo com Davi, depois no templo com Salomão. O Salmo de número 42 é um salmo bastante expressivo, como muitos destes salmos que nós vamos chamar de salmo de mostra para Deus toda a sua tristeza. O Salmo de número 42, então, começa da seguinte maneira: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Esta primeira parte do Salmo nós vamos intitular com o verbo lamentar. Veja, o salmista, nesta primeira parte do Salmo, está literalmente lamentando com Deus. Neste lamento, ele diz que as suas lágrimas é que servem de alimento para ele, de dia e de noite. E que ele tem buscado a presença de Deus, ele tem buscado o Senhor. Ele faz uma comparação, uma metáfora com um bichinho do deserto, como o servo que está sedento e procurando pelas correntes das águas, e ele faz essa comparação que da mesma forma a alma dele tem essa sede por Deus, mas então ele faz uma interrogação: quando é que eu vou me apresentar diante de Deus? É como se ele estivesse dizendo: eu estou com tanta sede, eu estou buscando tanto, mas eu ainda não encontrei. Quando é que isso vai acontecer? E ainda, para piorar a situação do salmista, ele ainda tem a oposição, os seus opositores que vão olhar para a sua situação, e nós não sabemos claramente qual é o sofrimento que ele está enfrentando, mas conseguimos compreender que ele está, sim, enfrentando o sofrimento, mas não sabemos qual é. Mas os seus opositores olham para a sua situação e dizem: onde está o teu Deus? É como se dissesse: você é crente, você tem um Deus vivo, você fala tanto dele, e por que você está nessa situação? Onde é que está o teu Deus agora? Então, esta primeira parte do Salmo nós intitularemos como lamentar. Então, nós precisamos explicar para o nosso aconselhado que o lamentar é uma ferramenta que nós podemos utilizar na hora do sofrimento. O lamentar é permitido pelo Senhor. Nós precisamos entender a diferença do lamentar e do murmurar. Lamentar é queixar-se com Deus, e o murmurar é queixar-se contra Deus. Então, há uma grande diferença, e muitas pessoas ficam muito angustiadas e não conseguem abrir a sua alma com o Senhor, não conseguem se lamentar com Deus por conta desta preocupação de estar murmurando. Mas há uma grande diferença entre a murmuração e a lamentação. O que nós estamos vendo aqui no Salmo de número 42 e em vários salmos que são classificados como salmos de lamentação é a lamentação. Inclusive, nós temos um livro na Bíblia
chamado Lamentações de Jeremias, um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos ver qual é a diferença. Lamentar é quando você rasga a tua alma, você conta para Deus como é que você se sente. E murmurar é quando você atribui a Deus esta queixa, você se queixa contra Ele e não com Ele. Há muitos exemplos na Bíblia de murmuração para que nós possamos entender o que é murmuração. Então nós temos, por exemplo, Êxodo capítulo 17, versículo 7, Números capítulo 20, versículo 13, uma passagem também bastante conhecida, duas passagens muito conhecidas e duas passagens muito parecidas na Bíblia, quando Moisés está lá no deserto com o povo de Deus. Então, o povo de Deus, o povo de Israel está no deserto e eles estão pedindo água. E estão murmurando, estão dizendo, Deus nos trouxe aqui para nos matar. Por que é que nós saímos do Egito? E também estão falando mal de Moisés. E Moisés vai até o Senhor e pede para o Senhor e diz, Deus, o que é que eu vou fazer? Não tem água neste lugar, o povo está a ponto de me apedrejar. Então o Senhor diz para Moisés, olha, vai até a rocha, bate na rocha e da rocha sairá água para o povo. Moisés faz isso e o povo bebe, isso em Êxodo capítulo 17. Em Números capítulo 20, toda essa cena se repete. Novamente não tem água, novamente o povo está murmurando, novamente estão falando contra Deus, novamente estão duvidando das promessas de Deus. Veja, murmurar também tem esta prerrogativa, duvidar das promessas do Senhor, dizendo que o Senhor os levou para matar, dizendo que Moisés não era um líder de verdade. Novamente Moisés vai até o Senhor e agora o Senhor diz para Moisés, Moisés, vai lá e fala com a rocha, e da rocha sairá água para dar de beber a este povo. Mas agora Moisés, você conhece a história, Moisés, ele está muito irritado com este povo, e apesar da Bíblia dizer que Moisés era o homem mais manso da terra, agora Moisés está tão irritado que quando ele chega na rocha, ao invés de falar com a rocha como o Senhor mandou, ele bate na rocha com muita raiva, e da rocha sai água, e o povo bebe da água. Mas agora, por conta disso, porque Moisés também não obedeceu ao Senhor, falando com a rocha, o Senhor disse que ele não entraria também na terra prometida. Veja, Moisés depois dá dois nomes para estes dois lugares, Meribá e Massá. Meribá significa contender com o Senhor, e Massá significa tentar o Senhor. Contender com o Senhor e tentar ao Senhor. Veja, eles chegavam a dizer, Deus está aqui? Deus está neste lugar? Ironicamente eles falavam. Então eles estavam tentando ao Senhor. A carta aos Hebreus, nos capítulos 3 e 4, o autor aos Hebreus, ele utiliza 2 capítulos para interpretar o Salmo de número 95, e no Salmo de número 95, no versículo 8, novamente o salmista vai lembrar de Meribá e Massá. E o salmista no Salmo de número 95 vai falar, eles não entraram no descanso do Senhor. E a carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4, o autor vai utilizar 2 capítulos para interpretar este Salmo de número 95, e no final ele vai dizer, não façam a mesma coisa que aquele povo fez, para que vocês também não possam ser impedidos de entrar no descanso do Senhor. Veja, o autor aos Hebreus estava falando do descanso eterno e estava dizendo que essa atitude de murmuração poderia nos impedir de entrar no descanso eterno. Então, murmurar contra Deus é algo perigosíssimo, é algo terrível, é algo condenável, é algo que Deus abomina, mas lamentar-se pode ser um instrumento muito bom na hora do sofrimento. Se lamentar quer dizer abrir a sua alma,
e falar com o Senhor, e falar sobre as suas dúvidas, falar sobre os seus questionamentos, falar sobre as suas dores, falar sobre as suas tristezas. E aquele que está aconselhando deve ensinar isso ao seu aconselhado. Não devemos desonrar a Deus, mas podemos queixar-nos com Deus, sabendo que Ele não muda e tudo que Ele faz é perfeito. Continuamos, adoradores. Olha o que acontece no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Jeremias, neste capítulo, ele vai e fala com o Senhor, e quando você lê todo o capítulo, é muito interessante que o profeta Jeremias, ele diz assim: Deus, eu vou dizer como é que eu me sinto. Sabe como é que eu me sinto, Senhor? Eu me sinto como um animal, como um leão, como um urso, e eu me sinto como este animal que está lá na floresta e de repente o Senhor olha para mim e o Senhor pega o seu arco, a sua flecha, o Senhor aponta para mim e a flecha vai em cima de mim, me acerta, eu fico caído lá, te chamando pelo Senhor, o Senhor vira as costas e vai embora. É assim que eu estou me sentindo, Senhor. Mas nesse mesmo capítulo, enquanto Jeremias está falando isso, de repente, depois dele se lamentar, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E depois ele ainda diz: a fidelidade do Senhor é para sempre. E ainda acrescenta e diz: bom é esperar no Senhor. E isso em silêncio. Veja, uma pessoa que estava lamentando alguns versículos atrás, olha o que uma lamentação pode fazer. Depois que você abre o seu coração, que você fala com Deus dos seus sentimentos, que você chora, que você se lamenta, há um poder terapêutico do Espírito Santo na lamentação, porque Jeremias, depois que diz tudo isso, de repente ele se lembra das misericórdias do Senhor, ele se lembra da fidelidade do Senhor, ele se lembra da bondade do Senhor, e ele diz que até é bom esperar no Senhor. Alguém que antes estava se lamentando, para dizer que é bom esperar no Senhor, é porque realmente foi tocado pelo Senhor naquela oração de lamento. Então, a lamentação é algo dando a Ele na tribulação, mas falamos com Ele de nossos sentimentos, emoções e dores. Muito importante na hora do sofrimento. Continuamos com o Salmo de número 42, o segundo verbo está no versículo que diz: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Veja, o salmista estava se lamentando, estava dizendo que as pessoas estavam perguntando onde está o teu Deus, estava dizendo que a alma dele buscava Deus e não encontrava, e agora ele começa a lembrar. O segundo verbo é lembrar. Do que ele se lembra? Ele se lembra de um tempo em que ele não estava triste. Ele se lembra de um tempo em que ele era o líder de louvor na casa do Senhor. Ele estava dizendo: olha, eu me lembro de quando eu levava o povo, a multidão, celebrando em festa. O que ele está dizendo? Nem sempre eu estive nessa situação. Nem sempre eu estive tão triste. Nem sempre eu estive tão desmotivado, tão desesperançoso. Houve um tempo em que tudo estava muito bem e que eu saboreava as promessas do Senhor. Então, é muito bom em tempos de sofrimento lembrar das coisas boas, lembrar do tempo bom e lembrar principalmente das promessas de Deus. E a Bíblia está recheada das promessas do Senhor. Lembrar dos atributos de Deus. Lembrar de como Deus é fiel, de como Deus é bom. Lembrar de como Ele é poderoso. Lembrar de como Ele é santo. Lembrar da sua bondade. Então, é muito bom lembrar. O segundo verbo é lembrar. E o salmista continua: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Emonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Veja, primeiro o salmista se lamenta, depois ele se lembra. E agora o que ele faz? Ele dialoga com a sua própria alma. O terceiro verbo é dialogar. Conversar consigo mesmo. Conversar. Ele está dizendo, veja, ele está falando com a sua alma. Por que você está batida? Por que você está tão perturbada, minha alma? Ele está conversando consigo. Então, em tempos de sofrimento, é importante que de repente, no silêncio, a gente possa parar e conversar com a nossa alma. E conversar mesmo conosco. Por que você está reagindo dessa forma? Por que você está tendo esse tipo de pensamento? Por que você está nutrindo esse tipo de sentimento? Sabe? No silêncio, sem influência de vozes externas, de conselhos externos, mas conversando consigo mesmo, conversando com a sua alma. A palavra de Deus é tão maravilhosa, aquilo que os psicólogos, psiquiatras, e não estou falando mal destes profissionais, não, eles são importantes, não é? Mas a palavra de Deus tem todo esse conhecimento. O que eles ensinam hoje está incutido na palavra de Deus. Deus já sabia há muito tempo, lógico, foi Ele que fez o homem, Ele que criou o homem, Ele que criou a alma do homem, o pensamento, a estrutura dos pensamentos. Deus nos conhece muito bem. E o salmista está nos ensinando aqui a dialogar com a alma. E o salmista continua: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, o salmista aqui, nessa última parte do salmo, ele está trazendo novamente, é lógico, como é escrito de forma poética, obviamente que se repetem algumas coisas, a lamentação se repete, o diálogo com a alma se repete, mas no final ele traz a conclusão, e na conclusão ele diz: espera em Deus. Então, o quarto verbo que nós vamos trazer como ferramenta para o aconselhamento é esperar. Esperar em Deus. É lógico que o ser humano não gosta muito de esperar, mas quando nós estamos esperando por algo maravilhoso, aquela espera se torna algo também, uma expectativa também muito boa. Para um pouquinho e pense, se você ganhasse uma senha e para esperar em uma fila no banco, mas aquela senha te dissesse o seguinte: ao chegar no caixa, você será bilionário. Você com certeza esperaria naquela fila do banco, mesmo que a fila fosse enorme, mesmo que você ficasse cansado, mas você estaria muito animado, porque você saberia que no final, quando chegasse a sua vez, então valeria a pena a espera. É sobre isso que o salmista está falando. Espera, mas não é esperar em qualquer pessoa, não é esperar num sistema que pode fracassar e falhar, que pode enganar, que pode se corromper. Não, espera em Deus, espera em Deus. Ele diz: pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Então, quando você espera em Deus, você está esperando em alguém que não falha, que não mente, que não fracassa, que não se corrompe, que não engana, que não muda.
Então você espera, como o salmista disse, no Deus que é a minha rocha, quer dizer, é inabalável, não muda, não tem sombra de variação. Então você pode esperar com confiança. É muito melhor do que a senha que vai te deixar bilionário. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então nós vimos 4 verbos que vão nos auxiliar no aconselhamento do sofrimento. Vamos lembrar também o que diz Gênesis capítulo 50, verso 20. Também uma história muito conhecida da igreja, a história de José. E lá no finzinho do livro do Gênesis, Jacó morre, vocês sabem, e agora os irmãos de José mandam um bilhete para ele. E no bilhete eles mandam dizer, olha, o papai antes de morrer pediu para que você não fizesse nada contra nós. E aquilo deixou José muito triste, porque ele sabia que os irmãos haviam inventado tal bilhete, porque eles estavam com medo de que José quisesse se vingar depois da morte do seu pai. E ele ficou muito triste porque ele entendeu que os seus irmãos ainda não tinham visto o seu caráter, e como o seu caráter também estava transformado pelo Senhor. E ele diz nesse versículo, olha, vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Então, José está nos ensinando que o nosso Deus é especialista em transformar o mal em bem. E nós podemos confiar nisso. Vocês estão vendo aí a imagem do evangelista James Robinson. Não sei se você conhece este evangelista, mas através dele milhões de pessoas foram levadas a Cristo, né? Ele começou também um programa televisivo através de uma indicação do saudoso Billy Graham, e através desse programa e também das cruzadas que ele fez, da igreja que ele pastoreou, milhões de pessoas se renderam ao Senhor Jesus. E aí você olha para o James e você pensa, puxa, que pessoa especial. Mas quando você vai especular um pouco sobre a vida desse evangelista, você vai encontrar que James foi fruto de um estupro. A sua mãe, Mira, já com 40 anos, foi estuprada pelo filho do seu patrão e James nasceu. E aquela mulher, Mira, ela ficou tão triste com aquela situação, quando ela estava gerando James, que ela pensou em matar o seu filho. Ela pensou em abortar aquela criança. E quando ela pensou nisso e também pensou em tirar a sua própria vida, quando ela já estava quase certa, quase convicta de que ela faria isso, ela está sentada, olhando para o nada, e de repente ela ouve uma voz. E aquela voz diz, não mate a criança. Essa criança trará felicidade ao mundo. Não mate a criança, a voz repete. Essa criança trará felicidade ao mundo. Então Mira entendeu que era Deus falando com ela. E ela imaginou, como Deus disse, esta criança, não disse o sexo da criança, ela imaginou que seria uma menina, mas nasceu um menino, ela ficou um pouco frustrada. E ela ficou esperando que a promessa de Deus se cumprisse na vida de James. Mas parece que James era um menino muito tímido, um pouco desengonçado, não se dava bem na escola, não se dava bem em lugar nenhum, cresceu como um adolescente problemático. E parecia então que a promessa de Deus não ia se cumprir. A Mira chegou a pensar que ela estava delirando quando ouviu aquela voz, mas então, depois que James se tornou um homem, um jovem, ele se rendeu ao Senhor Jesus e o Senhor cumpriu a promessa que havia feito na sua vida.
o fruto de um estupro, se tornou um grande evangelista, amado pelo Senhor, e que soube amar as pessoas e até mesmo aquele que fez mal à sua mãe. Então, nós precisamos entender isso e precisamos muitas vezes mostrar este versículo para aqueles que nós estamos aconselhando. Vamos falar um pouquinho a respeito do sofrimento. O sofrimento é um conceito que se estende da filosofia, psicologia e até na língua portuguesa. Na etimologia da palavra, tem uma variante do latim que significa aguentar, sofrer, levar e carregar. Sofrimento, portanto, é o que se carrega depois ao longo do sentimento de dor. Então, o sofrimento não é a dor, mas é a dor sendo carregada. Então, o que é que... algumas explicações para o sofrimento que muitas vezes alguém que não tem todo o conhecimento doutrinário das Escrituras pode se enganar a respeito do sofrimento. É muito importante que a gente explique isso para a pessoa que está sendo aconselhada. A teologia da prosperidade, por exemplo, diz que pobreza, doença, sofrimento são castigos de Deus por causa da falta de fé. Eu já tive o desprazer de ouvir um grande pregador dizer que se você é empregada doméstica, então pense um pouquinho a respeito da sua vida com Deus, porque não é isso que Deus quer para você. Ou dizer que se você anda de bicicleta, você ainda não experimentou a prosperidade em Deus, porque Deus não quer que você ande de bicicleta, Deus não quer que você tenha um Fusca, Deus quer que você tenha um carro do ano. Se você é servo de Deus, do Deus vivo, você precisa ter um carro do ano. Então, essa é a teologia da prosperidade que, infelizmente, invadiu muitas das nossas igrejas até históricas. E, infelizmente, isso enganou tantas pessoas e muitas pessoas acabaram enfraquecendo na fé, porque foi prometido a elas algo que Deus nunca prometeu. O que é que a Bíblia fala? Como é que a Bíblia contesta a teologia da prosperidade? Eu poderia dar muitos, inúmeros versículos, mas eu vou dar apenas um que está em 2 Coríntios, capítulo 11, alguns versículos que estão lá, dos versículos 22 ao 30, que também é algo muito conhecido da igreja, que é quando o apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja de Corinto, ele está falando sobre o seu apostolado, e quando ele está falando do seu apostolado, ele diz: eu conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, subiu ao terceiro céu e viu ali coisas que não posso nem revelar. Mas por causa destas revelações tão maravilhosas, foi-me dado um espinho na carne. O apóstolo Paulo está falando sobre si mesmo, com humildade ele fala de um homem, mas ele está falando de si mesmo. Veja, ele está contando uma experiência que ele teve há 14 anos atrás. Aqui a gente já vê a humildade de Paulo, porque com certeza se nós tivéssemos ido ao terceiro céu, nós não iríamos esperar 14 anos para contar aquilo que aconteceu conosco, mas o apóstolo Paulo apenas está revelando à igreja de Corinto essa experiência, porque ele precisa agora defender o seu apostolado. Então ele está falando, eles têm revelações, eu também tenho, e por isso ele conta de uma revelação que ele teve há 14 anos, ele foi ao terceiro céu arrebatado, ele conheceu o céu. Então ele está dizendo que por causa dessas revelações foi-lhe dado um espinho na carne. E ele ainda diz mais, um agente de Satanás para me esbofetear, para que eu não me ensoberbeça. Então veja bem, nós não sabemos ao certo, né? Não adianta ficar especulando o que era o espinho na carne, existem várias especulações, alguns acreditam que era um problema
que ele tinha nos olhos, por isso ele não podia escrever muito, ele tinha sempre alguém, um escriba para escrever as suas cartas, ou então ele tinha que escrever com letras enormes, né, porque ele não via muito bem, mas nós não temos certeza o que é. Acontece que ele tinha algo, veja, ele diz que ele pediu ao Senhor por 3 vezes. Quando nós encontramos na Bíblia uma insistência por 3 vezes, esse número 3 significa para os judeus que ele insistiu, não foram só 3 vezes, ele insistiu com o Senhor, insistiu, ele queria que o Senhor tirasse esse espinho, mas o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor disse que não iria tirar o espinho, porque o Senhor conhecia Paulo e sabia que ele se tirasse o espinho, ele podia ficar soberbo e orgulhoso. E porque o Senhor amava tanto Paulo, e porque o Senhor tinha um plano tão grande e magnífico na vida de Paulo, então o Senhor permitiu esse espinho para cuidar do seu filho. Mas apesar do espinho, o Senhor disse: o espinho vai ficar, mas a minha graça será abundante na sua vida, Paulo. A minha graça vai te bastar nessas horas difíceis. Então, nós vemos o grande Paulo tendo um problema que realmente vai totalmente de encontro, vai totalmente contra a teologia da prosperidade. Uma outra explicação para o sofrimento: os judeus religiosos no tempo de Jesus, e algumas pessoas na atualidade pensam igual como eles pensavam, achavam que o sofrimento é consequência do pecado, ou dos pais, ou da própria criança, mesmo no ventre. E nós vemos então, para refutar esse pensamento, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 9, do versículo 1 ao 3, o Senhor Jesus encontra um cego de nascença. E então os seus discípulos perguntam: Senhor, quem pecou para que este nascesse assim? Foi ele ou seus pais? Porque eles acreditavam que nascer cego seria uma maldição. Então, seria por conta do pecado dos pais ou da própria criança. E o Senhor Jesus responde: nem ele e nem os seus pais, mas isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Então, nós sabemos que sim, o pecado ele pode produzir doença, sim, o pecado pode produzir a miséria, nós sabemos que o pecado traz consequências, mas não devemos ser rápidos em julgar, em olhar alguém com algum problema e julgar e apontar e dizer: não, é por isso ou por aquilo, porque nós estamos vendo aqui que muitas vezes uma pessoa está sofrendo e esse sofrimento não é fruto de pecado, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado de alguma forma. Os epicureus, o epicurismo diz que o sofrimento é o resultado da falta de prazer, porque o hedonismo é a solução. Então, os filósofos epicuristas, eles levantavam a questão, a teoria de que nós, para sermos felizes, para não sofrermos, nós precisávamos buscar todo tipo de prazer. Mas a palavra de Deus, novamente, contesta essa filosofia. Nós vamos citar apenas um versículo, Gálatas, capítulo 5, versículo 24, diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, a Bíblia nos garante que o hedonismo não é a solução para os cristãos. O estoicismo, ele também traz uma explicação para o sofrimento. Essa filosofia diz que o sofrimento é o resultado da falta de conformismo com o destino. Então, se nós nos conformarmos com o nosso destino, se o nosso destino, então, é sermos pobres, nós temos que nos conformar com isso, então nós seremos felizes, pobres felizes. Se o nosso destino é sermos
de alguma forma tivermos alguma doença, devemos nos conformar com ela, porque daí nós seremos felizes dessa forma. Então, é isso que os estoicistas dizem. Mas a palavra de Deus diz, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, e veja bem que esse capítulo 29, este versículo em questão, versículo 11, é uma carta que Jeremias escreve para aqueles que estão no cativeiro. Veja, Deus usa o profeta Jeremias para avisar o povo que por causa do seu pecado, o Senhor mandaria o juízo e levaria eles para o cativeiro, para converter o coração deles. Agora eles não acreditam em Jeremias, eles brigam com Jeremias, eles jogam pedra em Jeremias, colocam Jeremias no calabouço, mas aquilo que Jeremias profetiza acontece. Agora eles estão no cativeiro. E então Deus vem e diz para Jeremias, Jeremias, agora escreve uma carta consolando o meu povo. Olha só, o Senhor está dizendo, ó, eles estão no cativeiro, mas ainda são o meu povo. Então escreve uma carta para eles. E nesta carta, o versículo de número 11, Deus diz para aquele povo que foi para o cativeiro, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vos desejais. Então, nesse mesmo capítulo, nessa mesma carta, o Senhor está mandando o povo casar, o povo plantar, o povo construir. Eles estão no cativeiro e o Senhor está dizendo para eles, frutifiquem no cativeiro. O que é que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo, olha, não é para vocês ficarem aí na sofrência porque foram para o cativeiro. Vocês já sabem, eu já disse para vocês que vocês foram para o cativeiro porque vocês pecaram contra mim. Então agora que vocês estão lá, vocês vão crescer, vocês vão me adorar, vocês vão frutificar, porque eu já disse, já determinei o tempo do cativeiro. Então, novamente, essa filosofia do estoicismo é refutada pela palavra de Deus. Os religiosos dizem, muitos religiosos dizem que o cristão não pode ter depressão, porque se depressão é uma doença da alma, e se nós temos a nossa alma remida pelo Senhor Jesus, então nós não podemos ser deprimidos, não podemos enfrentar a depressão. Mas nós vamos ver novamente na palavra de Deus, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, nós vamos ver claramente um profeta do Senhor, muito usado por Deus, o profeta Elias, em um quadro depressivo. E é muito claro que ele está passando por uma depressão, porque primeiro ele pede a morte, ele quer morrer, depois ele quer dormir e não acordar mais, depois ele quer ficar isolado dentro de uma caverna, e o Senhor Deus então trata esse quadro depressivo. Nós não vamos ver os detalhes aqui, porque depois, mais tarde, nós vamos falar sobre isso. O senso comum diz, antes ele do que eu. Antes que meu irmão passar por essa situação do que eu. Mas a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Veja, o Senhor Jesus veio e sofreu, não por ele mesmo, mas pelos pecadores. Aquele que não pecou, pagou o preço por todos os outros que pecaram. Então, o que é que a Bíblia diz a respeito do sofrimento? Nós vamos falar 8 coisas que a Bíblia diz a respeito do sofrimento. Primeira, a Bíblia nos garante que o sofrimento para o cristão é inevitável, indispensável e pedagógico. Inevitável, indispensável e pedagógico. O Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ele garante que nós passaremos por aflição. Mas essa aflição, ela é uma professora. O sofrimento na vida do crente é um professor.
Então, John Piper diz, não desperdice o seu sofrimento. Então, nós como crentes devemos procurar entender, procurar buscar a lição que o sofrimento, quando nós estamos passando por ele, qual a lição que ele quer nos ensinar? Quais são as áreas da nossa vida que precisam ser moldadas pelo Senhor? Qual é o propósito de Deus? Porque nós sabemos que Deus não age sem propósito. Então o Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer usar esse sofrimento para algum propósito. Então ele é inevitável, ele é indispensável, ele é pedagógico. Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Nós não sabemos os motivos, mas sabemos que temos um Deus que está controlando tudo isso e ele sabe o que está fazendo. Segundo, o sofrimento evita o ensoberbecimento. O sofrimento evita o ensoberbecimento. O apóstolo Paulo diz que o espinho veio na sua carne para que ele não ficasse orgulhoso, para que ele não ficasse soberbo. Terceiro, o sofrimento gera dependência constante de Deus. Veja, ele diz, é quando eu sou fraco que eu sou forte. Quando ele está dizendo, o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, ele diz, eu não vou me gloriar nessas minhas revelações, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, o sofrimento ele faz gerar dependência de Deus. Nós vamos ter absoluta certeza que nós dependemos totalmente da boa mão de Deus. O sofrimento, ele gera força, porque o apóstolo Paulo diz também, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Muitas pessoas crescem durante o sofrimento, se fortalecem, e muitas vezes nós vemos alguém dizer assim, eu nunca imaginei que eu poderia passar por aquilo que eu passei, que eu poderia enfrentar o que eu enfrentei. Por quê? Porque o Senhor o fortaleceu, né? O sofrimento produz eterno peso de glória. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz isso, garante isso, que aquilo que nós vamos receber quando encontrarmos com o Senhor é tão grande, é tão glorioso, e o sofrimento que estamos passando aqui ainda faz nós enxergarmos mais a glória que nós desfrutaremos com as lentes divinas. A sexta coisa que a Bíblia fala sobre o sofrimento produz perseverança, experiência e esperança. Veja, essa experiência que o sofrimento nos dá, muitas vezes é para que nós possamos ajudar aquele que passa por uma situação similar